Graça e a paz de Deus esteja com todos, amados irmãos. Vamos louvar e adorar nosso Deus, amém? Nesta hora vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a nosso Deus e Pai. Damos graças de todo o coração por tudo aquilo que tens feito na nossa vida. É para nós uma honra, um privilégio nós podemos estar aqui reunidos e saber, conforme está escrito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Seja a tua presença, Santo Espírito, muito bem-vinda neste lugar. Enche o nosso coração, enche a nossa vida, limpa e purifica o nosso interior, e que não haja nada que seja por impedimento ao fluir da tua presença em nós. Nesta hora nós nos humilhamos diante da tua majestade, Senhor, sabendo que do pó nós fomos criados, mas pelo teu grande amor nós fomos amados. Te agradecemos de todo o coração tudo aquilo que tens feito por nós, tudo aquilo que tu tens planeado para a nossa vida. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ofensas, e nós pedimos que sejas tu a dirigir a nossa vida, em nome de Jesus. Tal como o apóstolo Paulo um dia disse: não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós possamos dizer o mesmo a cada dia. Não somos mais nós, mas que a perfeita vontade de Deus se realize na nossa vida. Seja Deus a dirigir, e que nós possamos diminuir, como este canto que vamos louvar para o Senhor, para que tu possas crescer. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com esse canto. Secreto
Só tua graça me basta, tua presença Santo do Santo, tua nuvem me esconde, são teus olhos me veem, debaixo das tuas asas é o meu abrigo, lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença o Santo dos Santos, tua nuvem me esconde, só teus olhos me veem, debaixo das tuas asas é o meu abrigo, no lugar secreto. Só tua graça me basta. Só mais uma vez no Santo Santo, no Santo dos Santos, só teus olhos me veem, debaixo das tuas asas é o meu abrigo, no lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Oh, aleluia. Graças, Senhor, te damos todo o coração. Tudo aquilo que tens feito por nós, tudo aquilo que tu queres fazer em nós, em nossa vida. Usa-nos, Senhor, transforma-nos, molda-nos como barro nas tuas mãos. Remove de nós tudo aquilo que é desagradável diante dos teus olhos. Pois nós sabemos sem ti nós nada somos, Pai. Nada poderemos fazer. E como nós precisamos de ti, principalmente nos dias que vivemos hoje, principalmente nos tempos que nós vivemos hoje, são uns tempos que estão a acelerar cada vez mais. Estão a acelerar cada vez mais para o dia do Senhor, esse grande dia que chegará e que será a verdadeira revolução sobre toda a terra, em que Deus, Ele Todo-Poderoso, virá reinar sobre este lugar. Perdoa as nossas falhas, as nossas ofensas e ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados para esse grande dia, para não sermos apanhados desprevenidos, mas para estarmos atentos aos sinais que nós vemos, aos dias em que vivemos. Pois Deus poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, Ele virá. Ele virá e o tempo urge. E Ele virá para reinar em breve. Vamos louvar ao Senhor com esse canto que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, e
nossas vidas. Nós cremos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga para ele, Senhor, tu és grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, como é do vosso conhecimento, tivemos que alterar os nossos cultos para de manhã por causa das restrições a partir da 1, não é? Embora não concordando com isso e entendendo que isso é de grande prejuízo para muita gente, mas são as normas que o governo está a fazer e todos nós, o governo, seja quem for, todo ser humano e todos aqueles que estão em autoridade e responsabilidade, todos terão que responder diante de Deus pelas consequências que isto causa. Amém? As consequências, infelizmente, não são boas. De qualquer modo, eu queria agradecer muito a gentileza de estarem conosco nesta alteração e nesta mudança, e durante o mês de dezembro vamos continuar a fazer os cultos pela manhã e veremos em janeiro como é que vai correr. Os outros cultos à semana mantêm-se nos horários normais, acabando um pouco mais cedo, porque a partir das 11 também há as restrições a funcionamento. Embora parece que estão a dar meia hora de tolerância, mas de qualquer modo não vamos abusar e vamos fazer isto. Vamos orar, está bem? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção, do teu favor tão grande sobre a nossa vida. Tu és Deus nos céus e na terra, cheio de glória e majestade. Nós te agradecemos pelos cultos de hoje. Em Espinho, onde eu estive a dar uma saudação aos irmãos, às 10 horas, e também aqui às 11. Nós te agradecemos pela disponibilidade dos irmãos e a sua fidelidade em colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, colocando ao serviço de Deus a nossa vida, disponibilizando a nossa vida para te servir, Senhor. Tu és digno de receber a nossa adoração, a nossa gratidão, de tudo o que operas em favor da nossa vida. Nós te damos graças hoje pelo sangue de Jesus aspergido sobre as casas, sobre as famílias, sobre os locais de trabalho,
da tua proteção, do teu poder, da tua bênção sobre todos sem exceção. Desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados em tuas mãos, abençoados em tua presença. Seja parado todo o plano do inimigo e destruído pelo poder de Deus. Nós te agradecemos de coração, te exaltamos de todo o coração e te louvamos de todo o nosso coração, de tudo o que estás a operar agora, de tudo o que o Senhor está a fazer agora por nós. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Damos um aplauso para Jesus, graças a Deus. E vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, um capítulo muito conhecido, e vamos estudar hoje sobre propósito da nossa vida com Deus, propósitos de Deus na nossa vida e propósito da nossa vida, a razão da existência humana. É verdade. E o que é que isto tem de relação com o tema que estamos a abordar, o tema genérico que estamos a falar, que é o tema do arrebatamento e o tema tão importante da segunda vinda de Jesus. Lemos então, com o favor de Deus, Mateus capítulo 25, diz a Escritura: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 de entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, lemos juntos: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bendito seja Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua promessa, da tua palavra, da tua revelação e conhecimento. Bendito seja Deus. Tenha a gentileza de sentar. Prepare-se também para tomar algumas notas. E permita-me dizer um anúncio muito rápido, que esta terça-feira às 18 horas faremos uma reunião com todos os líderes da igreja através do Zoom, às 18 horas, terça-feira, feriado. E depois com todos os departamentos. Aqui também aqueles que não tiverem essa possibilidade ou que não estiverem disponíveis, na quarta-feira às 20 horas, antes do culto, 1 hora, e na quinta-feira em Espinho também às 20 horas, antes do culto, 1 hora. Para debatermos entre nós alguns dos aspectos a ter mais rigor na proteção de distanciamentos, etc, etc. Amém? Vou falar com os meus líderes sobre isto e com os pastores sobre isto. Bendito seja Deus. Ora, nós temos vindo a estudar este tema tão importante. E há sobre isto uma série de teorias, como eu disse na sexta-feira passada, vou fazer muito breve apontamento sobre isso, que há as 3 teorias que são conhecidas. Aqueles que dizem que nós subimos no arrebatamento antes da tribulação,
aqueles que dizem que é a meio dos 7 anos do tempo, já com o anticristo cá, e outra teoria que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Todas as coisas, sejam quais forem, e sejam quais forem as revelações que houver, todas elas têm que passar pelo crivo da palavra de Deus. Nós não somos obrigados a receber nenhuma revelação que não esteja conforme à palavra de Deus. E mais ainda, no nosso tempo, nós não somos dirigidos por profetas. No nosso tempo, nós somos dirigidos, todos nós, pelo Espírito Santo de Deus, e tem que haver uma confirmação interior sobre isto. Eu digo isto que existem estas 3 teorias, há até teorias dos antimileniais que não acreditam na governação de Cristo sobre o mundo durante o milénio. E por isso, sinceramente, há teorias para todos os gostos. Só que eu não estou aqui para falar de teorias. Eu estou aqui para me cingir o mais agarrado possível à palavra de Deus e não me desviar 1 milímetro daquilo que está escrito. E na sexta-feira passada nós falamos daquele acontecimento extraordinário que está nas Escrituras, na profecia de Zacarias. O profeta Zacarias, que viveu mais de 400 anos, quase 500 anos antes da vinda de Jesus, referiu que durante o tempo do milénio, durante o tempo em que Cristo vai reinar sobre toda a terra com o seu reino implantado, a Escritura diz em capítulo 14 de Zacarias, versículo 9, um só será o Senhor e um só será rei sobre toda a terra. Ele está a referir-se, obviamente, ao milénio. Começa logo o capítulo 14 por referir o dia do Senhor. Esta expressão, o dia do Senhor, refere-se ao tempo da intervenção direta de Deus, porque Deus vai intervir diretamente. Nós estamos habituados a ver Deus a intervir através de curas, de milagres, de sinais, mas não diretamente. Quer dizer, Jesus veio há quase 2000 anos, não é? E intervindo diretamente na vida das pessoas, falando pessoalmente, orando pessoalmente, estendendo as mãos, impondo as mãos pessoalmente, tocando nos leprosos pessoalmente, intervindo pessoalmente. E ele vem, segunda vez, para intervir pessoalmente outra vez. E na sua segunda vinda visível, ele vem para acabar com a destruição que Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta, estavam disponíveis junto com os líderes mundiais, líderes do mundo, disponíveis para destruir este planeta tão bonito que Deus criou para o ser humano. Só que Deus criou isto para nós. Deus criou para os seus filhos. Deus não criou para aqueles que não querem. Deus criou para aqueles que o amam. Amém, irmãos? As bênçãos de Deus são para aqueles que o amam, são para aqueles que o buscam. São para aqueles que reconhecem o propósito da sua vida em estar em comunhão com Deus, em desejar essa comunhão com Deus, como Adão no princípio estava. Estavam em comunhão com Deus, ouvia Deus, agia com Deus, estava disponível para executar os planos de Deus. Mas mais tarde mudou de ideias. Deixou de querer ouvir a voz de Deus, passou a ouvir outras vozes. E foi seduzido por outras vozes para se desviar dos propósitos que Deus tinha estabelecido. A vontade de Deus deixou de ser o padrão de direção da sua vida. A vontade de Deus passou a não ter valor nenhum para Adão. E os irmãos conhecem a verdade e sabem o que Jesus disse. É Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, há propósitos eternos. Há propósitos na criação de Deus para cada ser humano. Mas, infelizmente, a maior parte da vida das pessoas é vivida sem sequer saber quais seriam as razões e os propósitos da sua existência.
Há gente que pensa que os propósitos da sua vida se referem à sua profissão, ao sucesso da sua vida, às realizações pessoais, ao trabalho que faz, às coisas que desempenha. E com mais ou menos mérito nas coisas que faz, todas essas coisas pertencem ao domínio humano. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu aceitei Jesus, eu não imaginava, não fazia ideia nenhuma, que o propósito da minha vida fosse estar num púlpito e pregar a sua palavra. Mas eu não tinha ideia nenhuma disso. Eu pensei que o propósito da minha vida era seguir a minha carreira. E se perguntasse assim, mas você acredita em Deus, acreditava em Deus nessa altura? Eu acreditava de uma maneira muito vaga, de uma maneira muito distanciada, como se ele estivesse lá em cima, muito longe, não sei a fazer o quê. E eu cá embaixo, muito longe dele. E é assim que muita gente pensa. Não sabe o que Deus está a fazer e nem imagina que aquilo que é a sua vida, aquilo que está a fazer com a sua vida, se calhar pouco terá a ver com Deus, ou pouco interessará a Deus. Ou Deus, muita gente pensa, Deus se calhar tem mais que fazer do que pensar em mim, ou pensar, importar-se comigo. Mas todas estas coisas são falsas. É verdade que Deus se importa consigo. É verdade que Deus tem toda a atenção sobre a sua vida. É verdade que Deus quer abençoá-lo e quer livrá-lo dos planos de Satanás. É verdade que há um leão à solta que busca tragar a vida daqueles que não conhecem Deus e que vivem sem Deus. E afinal, qual é o propósito de uma vida que vive sem Deus? É nascer, crescer, aprender alguma coisa, trabalhar toda a vida, morrer de velho e acabar tudo. É isso, o propósito da vida é isso. Mas é assim que muita gente pensa. O propósito da vida é ser feliz, o propósito da vida é ter dinheiro, o propósito da vida é realizar os seus sonhos, os seus projetos pessoais. E deixe-me dizer uma coisa, nada contra. Tudo isto que eu acabei de dizer, não tenho nada contra isso. Nem Deus tem. Mas viver completamente desligado de Deus é um princípio nas Escrituras que se chama o princípio da rebelião. Ou seja, a rejeição de Deus, a rejeição de o buscar, a rejeição de o conhecer, a rejeição à sua palavra. A rejeição é não querer saber de Deus nem coisa nenhuma e aproveitar-se das coisas que Deus lhe deu, dos talentos que Deus lhe deu, da vida que Deus lhe deu, da inteligência que Deus lhe deu, das capacidades que Deus lhe deu, e usar isso só exclusivamente para si, sendo o seu Deus o ego, o egocentrismo, o ego sentado no trono da existência humana. Não é Deus que está sentado no coração, é o eu, é a pessoa, é o seu humanismo, são os seus sonhos, são as suas ambições. Deus é como se não existisse. E a vida humana passa rápido, às vezes mais rápido que aquilo que seria razoável. Vêm doenças, vêm perigos, vêm ciladas do diabo, vêm acidentes pelo caminho, vem tanta coisa pelo caminho na vida de tantas pessoas. Às vezes tudo se acaba rápido demais. Mas afinal, de que vale a existência humana desligada de Deus? Quem é que me está a entender? Meus queridos irmãos. Quando aos meus 24 anos, 23 anos, me disseram que eu não ia durar muito, que a minha vida ia acabar mais cedo do que o normal, eu comecei a ler a Bíblia com mais força. Eu já lia, sozinho lia, ia tomando umas notas. Fiz isso mais ou menos desde os meus 16 anos. Não me pergunte porquê, que eu não sei. Mais tarde eu vim a descobrir que era o Espírito Santo de Deus a trabalhar em mim. Deus conhece-nos. Deus via o meu interesse. Eu gostaria de saber alguma coisa mais sobre Deus.
Mas as perguntas que eu fiz aos religiosos que eu conhecia não me satisfizeram. Enrolaram-me, mentiram-me, eu fiz perguntas muito concretas e não tive respostas às perguntas. Se Deus é bom e Deus criou tudo, quem criou o mal? Se Deus é bom, se Deus olha para nós e nos ama, por que é que existem as doenças? E aquelas perguntas que muita gente faz: por que é que morrem crianças? Por que é que morrem gente antes do tempo? Por que é que acontecem desgraças? Por que é que Deus permite isso? Se Deus é bom, por que é que essas coisas sucedem e acontecem? E estas perguntas não tiveram respostas. Andaram às voltas, e eu zanguei-me com isso. Nunca mais pus os pés na Igreja Católica, porque por causa da música clássica, eu tocava lá e eu falava com os bispos e os professores dos seminários. E zanguei-me com aquela gente. Disse ao meu pai: nunca mais eu vou tocar. E ele disse: que te importa a ti? Tu vais tocar, ganhas um dinheirito, faz-te jeito. Eu disse: é verdade, o dinheirito faz-me jeito. É verdade que tudo isso é verdade, eu comecei a dizer. Mas eu não vou participar de uma coisa que estou contra. Pior ainda, comecei a ler a Bíblia. Porque disseram-me: leia a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, comecei a comparar aquilo que eu via e aquilo que via com aquilo que estava escrito. E disse: não, isto é muito diferente. Este Jesus que me estão a dizer não faz nada. E este não é o Cristo que eu vejo na Bíblia. Sem saber, o Espírito de Deus estava a trabalhar em mim, mas eu tinha interesse, eu queria saber. Como não tive respostas, fiquei só com a Bíblia. E quando veio aquela doença, a missão que eu ia terminar cedo, a minha existência, eu pensei, lendo a Bíblia, olhando para os milagres de Jesus, porque eu só lia os evangelhos principalmente. Jesus era a pessoa central, é ele que me interessava. Então eu lia e falava com ele, dizia: Jesus, então, se tu curastes estes filhos mais velhos que viveram primeiro que eu, que vieram há 2000 anos antes, e tu estarás, porque é que a mim não me saras? Porque é que a mim não me curas? E eles dizem que já não tens poder hoje. Gastaste tudo com eles? Gastaste o teu poder todo com eles? Não tens mais poder hoje para me curar a mim? Não me parece justo. E eu não sabia que ele ouvia. Eu não sabia que ele estava a ouvir tudo, que estava a ouvir até os meus pensamentos. Eu não sabia que ele me dava essa atenção. O que eu percebi foi que, passado dias, passado semanas, eu ia lendo e comecei a entender as Escrituras. E as perguntas que eu fazia, já sabia as respostas. E entendi que havia um diálogo que ele falava comigo. E isso mudou a minha vida. Amém? Comecei a ter mais interesse e mais desejo em conhecer Deus. Desejo de perceber acerca de Deus. E fazia sempre uma pergunta quando apareciam pessoas de religiões. É assim como está na Bíblia. Naquela igreja, falavam de igrejas, muitas igrejas diferentes. Eu perguntava logo, a mesma pergunta sempre. É como está na Bíblia? Os enfermos são sarados? Os paralíticos são curados? As pessoas são curadas? Não, então não me interessa. Só me interessa como está na Bíblia. Quando eu vir uma igreja como está na Bíblia, eu quero essa igreja. Essa eu vou. E foi então, passados uns anos, ouvi falar de discípulos de Cristo hoje. E discípulos como? Como aqueles que estão na Bíblia? Sim. E os enfermos são sarados? São. E onde é que eles estão? Estão na América, nos Estados Unidos. Então eu vou lá, glória a Deus. Eu vou lá porque eu quero ver. Essa sede e fome de Deus, de querer ver. Pensa que Deus não sabe isso? E pensa que Deus não sabe também o outro lado do desinteresse, do não querer saber, do afastamento, do distanciamento. O distanciamento social. E este é pior, é o distanciamento de Deus. E o distanciamento de Deus significa a falta de propósitos.
A falta de comunhão, a falta de o buscar, a falta de não sente falta nenhuma, de não querer saber de Deus para nada, não precisa de Deus para nada. E esse é que é o perigo de viver sem Deus no sentimento ou no princípio da rebelião, que é não preciso de ti para nada. Foi o que Adão disse para Deus: não preciso de ti para nada, agora vou caminhar o meu próprio caminho e até vou ter Deus à minha maneira. E no conjunto, se calhar, das centenas de pessoas que você conhece, uma parte delas pensam dessa forma. Pensam que têm Deus à sua maneira e vivem afastados de Deus. Sim ou não? Amém. Portanto, meus queridos irmãos, isto é uma análise prática daquilo que nós vemos, daquilo que são as vivências das pessoas, que são as experiências da sua vida, com Deus ou sem Deus. Uma coisa é certa: se alguém aqui decide viver a sua vida com Deus, quando partir para a eternidade, quando a sua vida terminar aqui, vai partir para uma eternidade sem Deus. Essa foi a sua escolha. E eu não estou a falar de religião, porque às vezes as pessoas confundem Deus com religião, e é bom que não se confunda isso. Há gente que pensa que tendo religião tem Deus, mas não é a mesma coisa. Ter Deus é ter uma relação direta, uma comunhão pessoal. Ter Deus é entender aquilo que Jesus fez, o sacrifício dele na cruz, e o que isso validou para si. Validou a sua salvação e a sua vida eterna. Validou a ausência de pecados na sua vida, porque ele os tomou sobre si mesmo, para que você fosse limpo de toda a condenação. Por isso a Escritura diz que aqueles que aceitam a Cristo se tornam novas criaturas, se tornam filhos do Deus Altíssimo e ficam livres de condenação. Porque pecado todos nós fizemos. A Escritura diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos caíram da glória de Deus. Desde Adão, todos, sem exceção. Todos, mesmo aqueles que são considerados os maiores santos do cristianismo, os maiores homens, os maiores vultos da história da Bíblia, todos, desde Noé, desde Abraão, todos pecaram. Todos. Não há um único que não tenha pecado. E no Velho Testamento, um rio de sangue corria com os sacrifícios de animais. No Novo Testamento, parou esse rio de sangue, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo veio. E todos aqueles que me ouvem têm que ter essa noção de que é a sua relação pessoal com Cristo, a sua vida entregue nas mãos dele, que o livraram da condenação e da morte. Não é uma religião que livra ninguém. Nem esta evangélica, carismática, nem católica, nem protestante, nem dos mais antigos, nem dos mais retrógrados, nem dos mais ortodoxos, nem de nada de religião nenhuma. Nenhuma religião salva. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aproxima-se o anticristo. Rapidamente. Aproxima-se junto com ele o falso profeta. Mas organizações na obscuridade estão a trabalhar profundamente para preparar tudo para este anticristo quando ele chegar a ter tudo pronto. Organizações obscuras. Gente que sabe o que faz. Gente que sabe para quem está a trabalhar. Estão a trabalhar dedicados, e isso é que me perturba um pouco mais. Gente que sabe que está a trabalhar para Satanás. Gente que sabe que vai para o inferno numa eternidade condenados por Deus, mas que preferem os luxos, a grandeza, a abundância, o dinheiro, os ganhos, os lucros, a corrupção deste mundo. Perseguem isso e preferem isso, mesmo sabendo que a condenação os espera. Mesmo sabendo que Deus não vai deixar escapar as suas obras, que serão julgados pelas suas obras, do lado que escolheram. Gente que escolheu o outro lado conscientemente. E olha que há muita gente. Estão a trabalhar. E isso, como eu disse, é que me perturba. Que gente que sabe, que trabalha para Satanás, que está a preparar o mundo para isso, que estão em lugares chaves de decisões nas nações,
e que estão a trabalhar afincadamente para o diabo. Há alguns que eu creio que não sabem, mas uma parte dessa gente sabe, mas sabe isso da forma mais profunda, como eu sei que nós estamos a trabalhar para Deus, eles sabem para quem estão a trabalhar. E o mundo está a encaminhar-se para essa chegada do anticristo. Falamos isso estes dias, por isso eu vou avançar hoje um pouco mais. Amém? Lembrando-vos, como dizia antes, daquelas 3 teorias que existem. Só que eu não vou falar de teorias, eu vou falar daquilo que eu acredito à luz das Escrituras e do que eu leio. E o que eu acredito do profeta Zacarias é que há uma celebração que vai se destacar durante o milénio. E não é a Páscoa, não são as primícias, não é a celebração de Pentecostes, não é a celebração das trombetas, nem do dia de Yom Kippur, o dia da expiação, mas é a celebração dos tabernáculos. Das 6 grandes celebrações que estão escritas em Levítico, falamos nós isso na sexta-feira, destas 6 grandes celebrações, está aqui escrito no profeta Zacarias, que ele disse, versículo 16, depois de dizer que um só será rei sobre toda a terra, depois de dizer que ele vem com os seus santos e com os seus anjos e que os pés dele vão ser parados em cima do Monte das Oliveiras, o lugar onde o vieram a buscar, é lá que ele vai descer e é lá que vão pousar os seus pés e o monte se separa de um lado e outro. A seguir, há uma celebração por excelência que vai ser mantida durante o milénio. Essa que ainda não fez a sua correspondência para o Novo Testamento. Porque as outras 6 já fizeram. A 7ª ainda não aconteceu. Ou seja, a Páscoa já aconteceu. Cristo já veio, Ele é a nossa Páscoa. Os judeus celebraram a Páscoa. Dos judeus era a Páscoa da libertação do faraó. Mas a Páscoa que os cristãos celebram é a Páscoa de Cristo. É a Páscoa do Cordeiro de Deus que veio e tirou o pecado do mundo. Que tirou aquilo que estava escrito contra nós e nos libertou de Satanás. Colossenses 1,13 diz que Ele nos levou para o seu reino. Nós temos a cidadania dos céus. Os nossos nomes estão escritos nos céus. Não fomos livres do faraó no Egito, fomos livres de Satanás e do império das trevas. Colossenses 1,13, leia comigo. Vamos ler todos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou-nos do império. Não foi do império do faraó. Ou seja, os judeus continuam hoje a celebrar uma Páscoa histórica, de um tempo em que Deus os livrou através de Moisés e da mensagem que veio pela boca de Moisés. Mas alguém muito maior que Moisés, despiu-se da sua divindade, veio aqui e se fez homem e pregou-nos uma palavra e nós cremos. Este com quem nós vivemos, a quem nós entregamos a nossa vida, que é o nosso Salvador pessoal. Amém? Que é aquele que nos salvou pessoalmente, individualmente. A salvação é individual. Através do conhecimento daquilo que Jesus fez. A Páscoa já se concretizou. Ou seja, Cristo já veio. O Cordeiro de Deus já veio. O Cordeiro de Deus foi imolado, sim, foi crucificado. O seu sangue foi derramado. Venceu a morte e ressuscitou. E aqui estão as primícias e a necessidade de consagração da nossa vida para Deus. O Pentecostes, passado 50 dias, já veio a celebração de Pentecostes. Os judeus continuam a celebrar o Pentecostes. Mas fomos nós que recebemos o Espírito Santo. Somos nós que falamos em outras línguas. Somos nós que recebemos os dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez morada e templo da nossa vida. O Pentecostes era isso. Mas aqueles que continuam na religião perderam a visão, perderam a realidade, perderam o usufruto dessa realidade na sua própria vida. O Pentecostes concretizou-se em nós.
a festa das trombetas, e de anunciai por toda a parte que o reino dos céus chegou, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus transforma, e de anunciar. Essa é a ordem da festa das trombetas. A número 1, há mais coisas, mas eu não vou gastar mais tempo, tenho que avançar. A festa da expiação é o sacrifício daquele que entrou no lugar santíssimo e que era o próprio incenso aromático que entrou. Amém? A nuvem do incenso cobria. Não houve nuvem. Jesus entrou sem nada, caiu tudo em cima dele. A condenação caiu em cima dele para que nós fôssemos salvos. O seu sangue foi derramado. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com todas as cerimônias realizadas. Mas Jesus entrou sem cerimônias no Santo dos Santos, não daqui de baixo, lá em cima, apresentando o seu sacrifício para que fôssemos salvos. Esse também se cumpriu, também se realizou. Falta uma das celebrações que ainda não se realizou. É a festa dos tabernáculos. Durante 7 dias, no capítulo 23 de Levítico, afastavam-se e montavam tendas e ficavam 7 dias em tendas, que largavam a sua vida, os seus trabalhos, os mais novos as suas escolas, tudo. Afastavam-se de tudo, ficavam uma semana a celebrar. Sabe qual é a correspondência desses 7 anos de celebração? É o arrebatamento e a nossa vida lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Sabe porquê é que Deus exige aqui a celebração dos tabernáculos? Versículo 16: todos que restarem, todas as nações que vieram contra Jerusalém, cerca de 2/3 dos habitantes do mundo vão morrer na grande tribulação. 1/3 escapa, com carne e osso como nós, com um corpo igual ao nosso. Vão escapar e vão continuar a viver aqui. Todos esses vão ter que ir a Jerusalém, todos reunidos adorando ao Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Sabe qual é a data em que vão? Está aqui escrito: subirão de ano em ano a adorar o Rei e Senhor, versículo 16 dos exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Há uma festa por excelência que vão celebrar. A festa dos tabernáculos é a festa do escape. Assim como Noé teve uma arca para escapar, assim como Ló teve uma cidade, a cidade de Zoar, para escapar dos juízos e da condenação e da tribulação daqueles dias, nós teremos um lugar para escapar. E esse lugar é o lugar que Jesus foi a preparar em João no capítulo 14. Eis que eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não fosse assim, portanto, toda a gente que acha que ele não foi preparar lugar e que não é assim, ele já avisou. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, versículo 3, João capítulo 14, versículo 3. Quando eu for, depois diz assim: eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque é que nós precisamos disso? Nós precisamos muito disso. Nós precisamos de estar na sua presença. Porque ele, quando descer, vai descer, como diz aqui Zacarias no capítulo 14, naquele dia estarão os seus pés sobre as oliveiras. Agora veja, versículo 4, veja agora o versículo 5, diz assim: naqueles dias virá o Senhor, meu Deus, na última parte do versículo 5, e todos os santos vêm com ele. Vêm com ele aqueles que subiram, vêm com ele aqueles que já estão lá. David já está lá. Há 3.000 anos. Viveu 1.000 anos antes de Jesus. Passaram mais 2.000 anos, há 3.000 anos que ele está na presença de Deus. Mas todos os outros, todos os homens e mulheres de Deus do passado, todos aqueles que morreram e subiram, todos aqueles que foram lançados há 2.000 anos às feras em Roma, todos aqueles que o seu sangue correu por causa do testemunho de Jesus, todos esses, mesmo os outros que morreram tranquilamente e descansados nas suas casas, e que subiram para a glória de Deus e que acreditavam em Deus como nós acreditamos na sua palavra, acreditamos em Deus. Todos esses virão com Cristo. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Todos os que estão na presença de Deus, até o ladrão da cruz, que Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso, esse também descerá com Cristo a tomar posse desta terra, a implantar o reino dos céus sobre esta terra. A mim que me interessa que haja gente que não acredita no milénio. Está aqui escrito: reinarão com Cristo 1000 anos. Quero lá saber das teorias. Quero lá saber das teorias.
E se perguntar a mim, pastor, o que é que você acredita dessas teorias? Eu acredito o que está aqui, acredito. Que nós vamos subir no princípio, que não vamos passar pela tribulação. Mas acredita que há crentes que vão passar pela tribulação? Acredito sim. É por isso que esta mensagem, nessa parte, é um bocadinho triste. É que há 5 virgens que sobem, mas outras 5 ficam cá. É que em Lucas, no capítulo 17, a Bíblia é muito clara. Diz que uns sobem e outros ficam. Amém? Bendito seja Deus. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro. 2 estarão no moinho. Um é tomado e outro deixado. Isto não é triste? Ora, diga-me lá se não é. Sim ou não? Digo-vos naquela noite, Lucas capítulo 17, versículo 34. Naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro deixado. Aquilo que Jesus disse que virá como ladrão na noite, vem a buscar aqueles que lhe pertencem e que estão cheios do Espírito Santo de Deus. E agora sim, vamos ver aqui, para terminar, o que é que Jesus está a falar acerca das 10 virgens. Em primeiro lugar, queria chamar a vossa atenção para o número 10. O número 10 é um número que significa nas Escrituras responsabilidade humana. 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito, era para acordarem para a realidade, para assumirem uma responsabilidade com Deus. Não assumiram. Então as 10 pragas caíram e a última foi a morte dos primogênitos. Sempre que você vê na Bíblia o número 10, tenha cuidado, 10 mandamentos. Quem é que me entendeu? Isso é para quem? É para Deus ou é para nós? Sempre que vir o número 10 é para nós. Quando vê 10 virgens, você tem que saber que isso é da nossa responsabilidade. Deus está a dizer, cuidado, que isto é para ti. Cuidado, que isso és tu que tens que fazer. Não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. E a parábola das 10 virgens é muito interessante. Muito interessante mesmo. Porque ela fala sobre isto, fala sobre esta responsabilidade. Nos 16 pontos, podia até ser 17, mas apenas 7 são pontos diferenciados. Os outros são todos comuns. Eu vou dizer-vos, são 10 virgens, não é? Virgem é sinal de pureza, sinal de relação com Deus, de uma vida dedicada para Deus. É isso que quer dizer, são crentes. Ponto final. Uma vez ouvi alguém pregar que eram 5 crentes e 5 descrentes. Mentira. Não eram 5 descrentes. Os descrentes lá fora não estão à espera da segunda vinda de Jesus como estes todos estavam. Todos estavam à espera de Jesus. Portanto, eram 10 crentes que conhecem a Bíblia, que sabem as Escrituras. Todos tinham lâmpadas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Lâmpada significa conhecimento da palavra de Deus. Tinham a palavra de Deus nas suas mãos, tinham as Bíblias, conheciam a palavra de Deus. Terceiro, todos estavam à espera do noivo. Ora, como você sabe, o mundo lá fora não está à espera de nada. Está à espera de satisfazer as suas vontades, as suas ambições, os seus projetos, a sua vida. Quer lá saber, não está à espera de nada. Está à espera de Jesus. Mas os crentes estamos à espera de Jesus. À espera da segunda vinda de Jesus. Amém? Em quarto lugar, a diferença é que eram 5 delas eram prudentes e 5 eram nécios. E aqui começa a diferença. É que dessas 10, umas levaram apenas azeite nas suas lâmpadas, as outras levaram vasilhas com azeite de reserva. Essa prudência de levar a mais, de levar porque pode aparecer alguma coisa no caminho e seja preciso fazer, de levar porque alguém pode precisar, de levar porque eu não posso pensar só em mim e nas coisas imediatas, tenho que pensar mais do que em mim. Amém? Não vou orar só por mim, vou orar por mim e por outros. Não vou só servir-me a mim, aquilo que eu preciso. Vou servir Deus e vou servir a vida de outros. Vou fazer uma diferença na vida de outros. Porque lembra-se do samaritano que pelo caminho encontrou, o sacerdote passou e não fez caso, passou um levita e não fez caso, depois passou
Um samaritano, que nem era homem, nem diz lá qual era a sua religião, nem diz lá nada sobre religião. Mas diz que ele se ajoelhou à beira do homem que estava à morte. Se ele continuasse, ele iria morrer. Então ele lavou as suas feridas, ungiu-os com azeite, pôs ligaduras em volta, pegou no homem, colocou na cavalgadura e foi a ele a pé. Levou-o para uma estalagem para que cuidassem dele. Esta diferença, Jesus disse na resposta à pergunta: qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O que é que eu posso fazer pelo meu próximo? Jesus disse: quem é que amou o seu próximo? Quem é que fez a diferença pelo outro? Quem é que livrou o outro de uma morte certa? Quem é que se importou para fazer alguma coisa de diferente na vida de alguém? Amém, irmãos? Aqui está a sabedoria de Deus. É que as 5 virgens levavam na vasilha a mais, porque estavam habituados a fazer isso. Sei lá o que encontro pelo caminho. Pode ser que encontre alguém, vou lutar por essa mudança, vou fazer a diferença. Depois são coisas comuns. O esposo tardou para toda a gente, não tardou só para as 5 prudentes, tardou para todos, tardou para os crentes todos, tardou, veio mais tarde do que aquilo que pensavam. Todos adormeceram todos, as inteligentes, as menos inteligentes, as nécias, as prudentes, as que trabalhavam, as que serviam Deus, as que não faziam nada. Todos adormeceram. Depois ouviu-se um clamor. Todos ouviram o soar da trombeta, da vinda do noivo. O Messias chegou. Todas se levantaram, todas prepararam as suas lâmpadas. Isto é comum, todos fizeram isto. De repente prepararam as suas lâmpadas. Só depois aparece outra diferença, é que as lâmpadas estavam-se a apagar. E você e eu temos que ter responsabilidade das nossas lâmpadas não se apagarem, de não se apagar o entusiasmo, de não se apagar o nosso desejo de servir Deus, de não se apagar a nossa vida com Deus, de não estar a titubear, de não estar com medos, de não estar com manias, de não estar com desculpas, de não arranjar desculpas. Amém? Está disponível para servir Deus, está com vontade de servir Deus, está com vontade de dizer: estou aqui, Senhor. Vou caminhar ao teu encontro e à tua presença. De não arranjar desculpas, nem arranjar problemas, arranjar soluções. Amém? De ser uma solução. Que é mais do que arranjar soluções. Ser uma solução. Há aqueles que arranjam problemas e há aqueles que arranjam soluções. Há aqueles que arranjam desculpas e há aqueles que arranjam soluções. Amém? Qual lado é que você está? Você tem que ser daqueles que arranjam soluções para a vida, soluções para os problemas, soluções para as dificuldades, soluções. Há muita falta desta gente. Esta gente nunca fica sem emprego. Esta gente que arranja soluções, que inventa soluções, que busca em Deus sabedoria para arranjar soluções. Nunca. Esta gente faz muita falta. Glória a Deus. Todas as lâmpadas estavam a apagar-se. É um ponto comum, não só das prudentes, das nécias também. Só que as nécias não tinham azeite nas vasilhas, nem tinham vasilhas sequer. Então, o que é que fizeram? Pediram às outras, eles disseram: não, vai-nos faltar a nós e a vós, vão buscá-lo. Imagino que devem se ter atirado imediatamente em oração, mas a trombeta soou e começaram a subir. Quem subiu era quem estava preparado. Que responsabilidade têm agora os pastores e as organizações das igrejas de preparar os crentes para estar prontos para subir, para se centrar sobre esta parte de preparação. Prepare-se com Deus. De repente ouviu-se o grito que o noivo chegou e elas tinham ido comprar, tinham ido buscar, tinham ido à procura da unção. As prudentes eram 5, entraram, a porta fechou-se. A porta da arca de Noé fechou-se. Até aquele momento esteve aberto, mas fechou-se e depois veio o juízo. A chuva só começou a cair depois que a porta se fechou. E imagine, quem fechou aquela porta? Não foi Noé que fechou a porta. Foi Deus quem fechou a porta e teve que betumá-la por fora. Teve que a isolar por fora. Noé já estava lá dentro.
Deus teve que fechar e teve que isolar aquilo. Quem é que me entendeu? E quando Deus isolou e fechou, já não entra mais ninguém. Quem ficou, fica. Aqueles que ficarem vão ver a careta feia do anticristo, vão passar pela grande tribulação e vão, para manter o seu testemunho, infelizmente, vão ser degolados pelo anticristo. Já vimos isso acontecer no Estado Islâmico, já vimos isso acontecer nos países muçulmanos, já vimos essa perseguição, já começou. Só que isto vai ser legal fazer isso. Qualquer um vai poder fazê-lo. Essas mesquitas estão a ser abertas por aí, esses muçulmanos todos estão a entrar de barco por aí. Não pense que eles vêm para fazer favor nenhum. Não penses que eles vêm porque vêm refugiadinhos, que vêm... Nem há guerras agora, não há nada. Eles vêm para fazer isso. Eles vêm para cumprir como esta escritura que está aí. Eles vêm para executar o plano do anticristo. Porque o anticristo vai tirar a careta dele e vai dizer quem ele é. E vai dizer que ele é o Mahdi, que ele é o Messias dos muçulmanos e que só Allah é Deus. E vai exigir que toda a gente largue tudo. Por isso, o falso profeta vai estar a enganar as pessoas, a dizer que todas as religiões vão dar as mãos. E anda a trabalhar desesperado por isso. Eu fico escandalizado que os católicos que conhecem a Bíblia e que sabem que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, aceitem que todas as religiões vão conduzir para Deus. Algumas delas ostensivamente contrárias à palavra de Deus. Ostensivamente. De uma maneira brutal. Olha a diferença. Nós falamos de Jesus. Jesus convida: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. Isto são as palavras de Jesus, Mateus 11, 28 e João capítulo 7, versículo 37. Convida. Olha a doutrina do livro dos muçulmanos do Islão, do Alcorão. Quem não aceitar o caminho é degolado. Os infiéis são mortos. E quantos mais matar, mais ganha o paraíso celestial dos muçulmanos por ter morto a maior parte e a grande quantidade de cristãos sendo degolados. Ou seja, nós ganhamos almas para a presença de Deus. Eles degolam cabeças, cortam cabeças para ganhar o paraíso. Isto não pode ser mais contrário uma coisa com a outra. Jesus diz: ama o teu próximo. Depois desculpam-se. Mas também nas cruzadas também fizeram. Isso é tão... As cruzadas existiram como uma manobra de defesa contra a invasão que estava a acontecer. Porque sempre o Islão se espalhou pela força das armas e pela espada. Sempre. Lembre-se que toda a bacia do Mediterrâneo já foram países cristãos. O Islão só apareceu mais tarde, no ano 700. E depois conquistaram tudo pela força das armas, pela espada, pelo roubo, por ficar com os bens dos outros, conquistando-os pela força. Portanto, isto não pode ser uma doutrina mais contrária. Ver agora o Papa Francisco a dizer: deem todas as mãos, que todas as religiões são boas e todas levam para Deus, é a coisa mais grave que alguém podia falar, porque tem que negar a Cristo para dizer isso. Tem que dizer aquilo que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, não é verdade, Jesus mentiu. É a mesma coisa que estar a dizer, está a negar a Cristo, está a negar que aquilo que Jesus disse seja verdadeiro. Aquilo que eu agora estou a dizer, é isso que ele está a fazer. E esse trabalho é o trabalho do falso profeta. Eu não estou a dizer que este Papa seja o falso profeta. Se me perguntar, mas ele tem as características disso? Tem-nas todas. Pode ser ele, mas ele já está muito velho, até pode morrer, sei lá, para o ano que vem ou este ano ainda, não sei o que é que lhe vai acontecer. Acredita que este Papa vai para o céu? Não, ele vai para o inferno direto. Só isto que ele acabou de fazer é do mais grave que há. Negou a Cristo, negou. É impossível uma pessoa destas acreditar em Cristo a sério. Não pode fazer uma coisa destas. Não pode dizer que todas as religiões são iguais, todas são válidas diante de Deus, todas valem a mesma coisa, todas conduzem para Deus. É impossível. Nem a ver a realidade, nem a ver
nem a ver as pessoas do Islão a matar alguém dentro da própria missa e a cortar a cabeça às pessoas, como tem acontecido, a um padre, ou incendiar igrejas, ou fazer isso. Já não é na terra deles que o fazem, é aqui. E tudo isso, a Bíblia chama o princípio das dores. Negar esta realidade, fazer de conta que isto não existe, é trabalho do falso profeta. Se vier outro Papa a seguir a este, ainda bem pior que este, porque vai continuar com esse trabalho até chegar ao Anticristo. Agora, vocês veem e imaginem comigo como isto está próximo. Quem é que me entendeu? Como a vinda de Jesus está próxima. Sendo verdade que, de acordo à festa dos tabernáculos, nós vamos subir para estar com Cristo. Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9, diz que as bodas do Cordeiro vão ser celebradas. E é a última semana de Daniel, a última atenção que Deus vai dar. Imagine para quem é que vai dar essa atenção. Principalmente para Israel. Porque a grande tribulação tem a ver com Israel e tem a ver com todos os que ficaram. Amém, irmãos? A intenção de Satanás, não se iluda, a intenção do diabo era destruir tudo. Agora, eu já perguntei isto e volto a perguntar. Deus vai permitir isso? Deus vai permitir que este planeta tão bonito que Ele criou para nós, Satanás e a maluquice do mundo, os loucos que estão neste mundo, destruam tudo? Deus não vai permitir isso. Deus vai intervir pessoalmente. Deus vai intervir diretamente. O mundo que não recebeu, o mundo que não quis saber dele e o crucificou, vai vê-lo descer sobre a terra e tomar posse desta terra e parar com as maluquices todas que estão a acontecer, que vão acontecer nessa altura, as loucuras que vão acontecer nessa altura, a perversão completa dos princípios da palavra de Deus. É isso que a Bíblia chama as blasfémias do Anticristo. Ele vai blasfemar contra Deus, ele vai insultar Deus, vai dizer coisas como essas que todas as religiões sabem. Ele vai falar isso, e isso até soa bem. Isso até soa bem. Soa bem para os ignorantes, soa bem para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, soa bem para aqueles que negam a Jesus, soa bem para aqueles que rejeitam a palavra e rejeitam Deus, soa bem para aqueles que estão se marimbando para a vontade de Deus e para a comunhão com Deus, soa bem para os nécios, soa bem para os ignorantes, soa bem para aqueles que não sabem a verdade. E quem não sabe a verdade é facilmente enganado. Por isso o mundo vai ser enganado. Quem é que me entendeu? O mundo vai pensar que isso é o falatório da paz. Damos as mãos, cantamos todos com Baiá, a paz, finalmente chegou a paz, acabou o terrorismo, acabou tudo. O Anticristo vai enganar o mundo inteiro com isso. Mas a seguir, a Bíblia diz que ele vai rasgar as carnes de Babilônia e vai destruir a Babilônia. O seu fumo vai subir. Ai de Roma. Por isso é que a Bíblia diz ao povo católico: fujam de lá, saiam de lá, o mais depressa possível, quanto mais que esse tempo se aproxima. Porque se já começou a ver isto, pense comigo, se nós ainda estamos em democracia, se o Anticristo ainda não chegou em carne e osso para tomar posse, pode estar em carne e osso aí pronto, mas ainda não tomou posse. E se já estão a fazer isto aos cristãos, se o cristianismo é a religião mais perseguida hoje em dia, por que é que o diabo tem tanto ódio contra o cristianismo? Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ele sabe que o resto é tudo trevas. E as trevas não iluminam nada. Amém, irmãos? Quem é que me entendeu? Ele sabe que é tudo trevas. O ódio dele é contra a luz, é contra aqueles que têm a luz, que têm as lâmpadas, que são luz e lâmpada para o caminho daqueles que não conhecem. O ódio dele é contra a verdade, contra aqueles que falam de Cristo e a palavra de Deus. Depois, misturado com isto, é preciso não esquecer um outro assunto gravíssimo: é que vai chegar o tempo das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus. E isso é julgamento de Deus. Jesus disse que isso vai acontecer mesmo. E como foi nos tempos de Noé, foi tempo de juízo de Deus e julgamento de Deus. Então,
A minha pergunta: o juízo de Deus vai cair sobre os seus filhos? Ou aquilo que Abraão perguntou para Deus, que já falamos disso antes, no capítulo 19, quando ele perguntou a Jesus, os 2 anjos dirigiram-se para Sodoma e ele teve aquele diálogo com Jesus e disse: Senhor, tu vais condenar juntamente o justo e o injusto? O juiz do universo vai cometer uma injustiça dessas? Tu vais julgar ao mesmo tempo, vais queimar, vais destruir com o teu julgamento o justo e o injusto, se houver lá 50 justos? E veio por ali abaixo até 10 justos, no versículo 30, diz: se houver 30 justos. Depois foi descendo até os 10, se houver 10 justos. Sabe o que Jesus lhe disse a Abraão? Se houvesse lá 10 justos, por amor desses 10, eu livrava tudo. Não havia 10, havia só um, havia Ló e a família dele. O que é que Jesus fez? Mandou os anjos tirá-lo de lá. E ele disse: assim como foi nos tempos de Ló, será nos tempos do fim. Então, vai nos tirar ou não vai? Assim como abrigou a Noé na arca, vai tirar ou não vai? Ou vai derramar juízo igual sobre aqueles, igual sobre os seus filhos, como daqueles que pertencem a Satanás? Não. As escolhas das pessoas vão recair sobre as suas cabeças. Os filhos vão escapar. Senão não faz sentido nenhum ele ter dito: vou preparar lugar. Nem faria sentido nenhum a escritura de 1 de São Licenses: soará uma trombeta e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Não faz sentido nenhum. Se não fosse verdade que houvesse o arrebatamento. Se não fosse verdade que escapássemos, não faz sentido nenhum a palavra do Apocalipse no capítulo 3. Nem faz sentido nenhum a parábola das 10 virgens. Amém? Que 5 subiram com o noivo e 5 ficaram. Agora, essas 5 ficaram, acredito, profundamente acredito, com tristeza, mas acredito que vão passar pela grande tribulação, sim. No versículo 10, Apocalipse 3:10, aquilo: guardaste a minha palavra, também eu te livrarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Essa provação virá. Essa provação nós já a vimos nas Escrituras. Essa provação não falha. Mas essa provação não é para aqueles que sobem, é para aqueles que ficam. Você tem que se preocupar dos 10, que é da sua responsabilidade, seja daqueles 5 que subiram. Amém? Que Deus nos ajude todos a estar prontos para subir. Um abraço para todos os nossos irmãos que estão a assistir online. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida deles. Amém? Bendito seja Deus. E vamos orar. Tenha a gentileza de ficar de pé. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção sobre a nossa vida, da tua bênção e do teu favor tão grande. És tu quem derramas sobre nós a tua unção e o teu poder. És tu que nos livras de toda a condenação. É por ti que nós somos recebidos como filhos e salvos da morte eterna e salvos de todo o mal que se aproxima sobre toda a terra. Eu te agradeço de coração por esta palavra, neste dia, pelos meus irmãos que a recebem de coração e que, conhecendo as Escrituras, se preparam para viver uma vida de propósito com Deus, de serviço para Deus. Porque é somente naqueles que estão disponíveis no propósito da vida de te servir, de entregar a sua vida nas tuas mãos, de colocar a sua vida para te seguir, para te servir de coração. É somente nesses que fazem mais do que apenas as coisas indispensáveis para si, que caminham mais um pouco pela vida de alguém, que fazem uma diferença na vida de outros à sua volta, no propósito de te servir. Ajuda-nos a servir, Senhor. Ajuda-nos a não estarmos nós no egocentrismo, centrados no trono do nosso coração, da nossa vida, mas estar Cristo, sermos cristocêntricos, ser Cristo sentado no trono do nosso coração, da nossa existência. Clamo hoje em nome de Jesus, porque fomos feitos com o propósito de viver contigo, meu Deus. Fomos feitos com o propósito da comunhão com Deus.
e o propósito de servir Deus com a nossa vida. O propósito também de fazer uma diferença por outros que ainda não te conhecem, como nós um dia não te conhecíamos e alguém nos ensinou, alguém nos disse, alguém nos falou, alguém teve misericórdia de nós para que não fôssemos parar ao inferno e nos trouxe a tua palavra, o teu livramento. Nos estenderam a mão sobre nós para nos tomar para ti, para nos levar para a tua presença, para nos dar conhecimento que nos faltava, para nos trazer a luz do Evangelho que resplandecesse em nossos corações. Nós te agradecemos por isso, podemos fazer a mesma coisa por outros, falando-lhes, incentivando-os, dizendo-lhes, não os maltratando, nem os rebaixando por não saber nada, mas dando-lhes conhecimento com humildade e fazendo-os conhecer a tua salvação e a vida eterna. Ajuda-nos a servir-te. A forma mais simples que temos de servir é através dos nossos dízimos e ofertas, que são da nossa responsabilidade. Dízimo, 10, mais uma vez um número da nossa responsabilidade. Outra vez o 10. Ah, meu Deus, eu clamo em nome de Jesus, que tu tenhas misericórdia de todos aqueles que vivem em teorias e que não vivem na firmeza da tua palavra, que é mais firme que os céus e a terra. Clamo hoje em nome de Jesus por essa palavra em nossos corações. Vamos agora orar contra enfermidades. Se está a sofrer sobre alguns combates de doença ou enfermidades, coloque sua mão no seu peito e oramos juntos. Oramos em nome de Jesus contra qualquer sintoma, qualquer mal, qualquer opressão. Declaro em nome de Jesus a destruição de toda a obra maligna. Declaro em nome de Jesus de ser queimado todo o plano de Satanás e destruído todo o poder do mal. Qualquer coisa que ele gostasse de causar, de sofrimento, de angústias, de opressões, de dores, de doença, nós o expulsamos em nome de Jesus e ordenamos o poder da tua presença, o poder do nome de Jesus contra todo o espírito de enfermidade, para que saia, desapareça fora da nossa vida, sendo desligado da nossa vida. Oro agora em nome de Jesus para alguém que me está a ouvir, de ser sarado da sua artrite, ser completamente curado e livre pelo teu poder. Oro agora em nome de Jesus que qualquer sintoma de mal-estar, de aflição, desaparece. Oro agora em nome de Jesus para todo o sistema do aparelho digestivo seja curado nesta pessoa que me está a ouvir, de ser sarados e livres, curados e livres para a glória do teu nome. Repreendo agora todo o espírito de enfermidade para sair e desaparecer e haver células novas, tecidos novos, órgãos novos, restaurados em tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Damos um aplauso para Jesus, graças a Deus. Meus queridos irmãos, como eu disse, uma das formas mais simples, mais singelas de servir Deus é através do nosso compromisso com Deus, através das nossas dízimos e ofertas, e por isso todos aqueles irmãos que o quiserem fazer através de transferência podem fazê-lo, e os que estão aqui presentes podem entregar a vossa oferta e vamos louvar a Deus. E queria dizer-vos também que nós adquirimos uma máquina de purificação do ar, aquela que mata os micróbios e a bicharada. Adquirimos uma aqui para Gaia e uma para Espinho, para não andar com a máquina de um lado para o outro. Compramos uma para cada lado e, portanto, antes de cada culto e depois de cada culto, ela é posta a funcionar, para que tudo esteja purificado quando os irmãos entram cá dentro. Amém? E os cultos da semana vão manter-se nos mesmos horários, acabando um pouco mais cedo, para que já às 11 horas toda a gente esteja ou a chegar na sua casa, ou lá muito perto, ou já em casa. Um abraço para todos os nossos irmãos que estão online, até ao nosso próximo culto. Mais uma vez aviso que os cultos são transmitidos agora às 11 horas daqui de Gaia, e o culto em Espinha às 10 e aqui às 11. Um abraço para todos, Deus abençoe todos em nome de Jesus. Vou pedir ao pastor David para ele nos abençoar com um cântico de louvor e adoração. E já voltamos para depois orar pelas ofertas. Amém? Um abraço para todos, aqueles que estão a contribuir também online. Deus vos abençoe e multiplique poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir
o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dá-me a tua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim.